Capítulo 1. Prólogo. No meio de um mundo envolto em escuridão e escuridão, no cimo de uma montanha escarpada, 6 indivíduos reuniram-se em torno de uma fogueira bruxuleante. Um ar de ansiedade pairava sobre alguns, enquanto outros exibiam uma determinação inabalável. No meio do grupo, um homem vestido com uma armadura pesada estava sentado sobre uma pedra plana, polindo meticulosamente sua espada. Seu capacete havia sido removido, revelando um rosto robusto que não via uma navalha há quase um mês. Seus olhos eram claros e azuis, com um toque de inocência por trás deles, um forte contraste com a armadura pesada e dominada que ele usava. Sentindo a atmosfera tensa, ele falou, tentando aliviar o clima. Ellen, o que você queria ser quando crescesse? No entanto, a sua pergunta foi recebida com um olhar gelado de uma maga de gelo, que o anunciava severamente, lembrando-o de que não era hora para tais discussões. Archer, sempre o mediador, irradia maliciosamente para o mago de gelo. Vamos, rainha do gelo, Jace tem razão. Nós pensamos dar uma boa risada antes de enfrentar o que quer que você esteja por aí. A maga do gelo olhou de volta, seu comportamento gelado e implacável. Em primeiro lugar, não é da sua conta. E em segundo lugar, esta é uma missão perigosa, não podemos dar ao luxo de nos distrairmos. Jace, sem se deixar intimidar pelas palavras da linda mulher, persistiu com um sorriso. Ah, vamos lá, tenho certeza de que foi algo legal, como querer ser modelo, ou até mesmo um ídolo. Ellen revirou os olhos e deu as costas ao fogo, optando por ignorar os 2 homens. Acho que vou começar, Jace disse com um sorriso. Olhando para o fogo, seu rosto ficou um pouco sério. Eu sempre quis ser chefe. Progredindo na cozinha até poder ter um restaurante com estrela Michelin. Um silêncio tomou conta da montanha depois que essas palavras foram ditas, fazendo com que Jace erguesse os olhos do fogo e investigasse. Ele olhou para os rostos de seu grupo de batalha que suaram e sangraram ao longo dos anos com um olhar questionador. Depois de alguns momentos de silêncio, a equipe caiu na gargalhada, mandando ecos por toda a cordilheira ao seu redor. Até a mesma Ellen, que estava tentando ignorar a conversa, estava segurando o corpo e rindo. Jace piscou algumas vezes antes de seu rosto ficar vermelho de vergonha. O que é tão engraçado? Ele rosnou. Um homem loiro finalmente conseguiu se recompor, tirando o cabelo solto do rosto antes de dizer, Jace, a última vez que você cozinhou para nós, você quase queimou todo o nosso acampamento. Tiago que encontrar outro animal para abater, caso contrário teríamos passado fome. A coorte caiu na gargalhada mais uma vez, lembrando-se do desajeitado Jace diante dos restos carbonizados de seu jantar. Jace ficou de mau humor, estufando as bochechas com a ocorrência de seus supostos companheiros de equipe. Bem, desculpe-me por não ser um Masterchef como eu esperava. As risadas diminuíram e seu líder, uma figura imponente armada com uma espada e um escudo enorme, clamou-se. Ele gesticulou para que todos tomassem suas posições, seus rostos se transformassem em máscaras severas de guerreiros resistidos pela batalha. Jace, por fazer parte da vanguarda, assumiu seu lugar na frente. Mas interiormente, ele se amaldiçoou por concordar com esta expedição de perigo às montanhas traiçoeiras. A missão era meramente de reconhecimento, mas a dúvida corroía seu coração. De repente, a atenção da coorte mudou quando avistaram uma figura no horizonte. Os olhos se arregalaram de admiração à medida que o objeto se aproximava gradualmente. Após um momento de antecipação, eles viram um objeto pontiagudo, aparecendo lentamente. À medida que se aproximava, a coorte descobriu que era um chifre refinado, e apareceu uma besta dracônica colossal, suas escamas brilhando com uma luminescência sobrenatural, uma visão ao mesmo tempo inspiradora e perturbadora. A risada cômica que ressoou momentos atrás se transformou em sussurros abafados, a leveza do momento engolida por uma onda de ansiedade. O ar estalava de tensão quando a presença da fera se tornou palpável. Os instintos de Jace entraram em ação, sua voz cortando a incerteza. Estejam alerta, pessoal. Esta não é uma criatura comum.
Preparem-se para a batalha. Como se em resposta ao aviso de Jaice, a fera soltou um rugido estrondoso, sacudindo os próprios alicerces da montanha. Seus olhos ardentes se fixaram na coorte, irradiando uma aura de ferocidade e poder. Jason viu um nome vermelho sangue pairando sobre a colossal cabeça da fera dracônica, fazendo-o empalidecer profundamente. Ninguém jamais lutou contra uma fera com nome vermelho e sobreviveu para contar a história. Ele olhou para seus amigos e engoliu em seco. Pela expressão em seus rostos, eles também viram o nome do chefe e sabiam que não havia como escapar. Num instante, a fera avançou, as garras cortando o ar com uma rapidez ofuscante. As palavras de Jaice foram engolidas pelo caos quando seus camaradas entraram em ação, suas armas colidindo contra as escamas da fera em uma tentativa desesperada de sobrevivência. O confronto entre a coorte e a colossal besta dracônica tornou-se cada vez mais desesperador. Apesar de suas habilidades endurecidas em batalha e determinação inabalável, seus esforços pareciam fracos contra o poder esmagador da criatura. As escamas da fera provaram ser imunes às suas armas, e sua força feroz superou qualquer coisa que eles tivessem encontrado antes. Um por um, seus camaradas caíram, suas valentes lutas extinguidas como velas bruxuleantes ao vento. O coração de Jaice afundava a cada derrota, sua própria determinação vacilando ao testemunhar a futilidade de sua luta. No entanto, ele se recusou a se render. Ele permaneceria firme até o amargo fim, mesmo que isso significasse enfrentar o peso esmagador do desespero. A fera se movia com uma velocidade sobrenatural, suas garras rasgando o ar como foices afiadas. Jaice se esquivou e defendeu, seus movimentos alimentados por uma mistura de desespero e determinação. Mas a cada momento que passava, as probabilidades se acumulavam contra ele. A ferocidade da fera era incomparável, seus ataques eram precisos e mortais. Em uma terrível demonstração de poder, a criatura soltou um rugido ensurdecedor que abalou a encosta da montanha. O chão tremeu sob os pés de Jaice enquanto ele tentava desesperadamente se manter firme. Mas à medida que a batalha se desenrolava, seu destino parecia selado. Os movimentos da fera tornaram-se um borrão, uma força de destruição imparável. A visão de Jaice ficou turva de exaustão e desespero. Através da neblina, ele teve um vislumbre do enorme pé da fera descendo sobre ele. Naquele momento fugaz, ele sabia que seu fim havia chegado. Ele fechou os olhos, preparando-se para o impacto positivo. Um estalo ensurdecedor encheu o ar, seguido por um silêncio arrepiante. A consciência de Jaice desapareceu quando o mundo se transformou em escuridão. Fim do capítulo. Capítulo 2 – Outra chance. Os olhos de Jaice se abriram, seu corpo se ergueu na cama. Seu peito subia a cada respiração rápida enquanto ele apertava o coração acelerado. O suor escorria por sua testa, misturando-se com os resquícios do terror que o dominava. O último momento da luta angustiante contra a colossal besta dracônica ainda permanecia em sua mente. Ao olhar ao redor da sala, o pânico e a confusão tomaram conta dele. O ambiente familiar ficou registrado em sua mente, seu antigo quarto de uma década atrás, congelado no tempo. Os cartazes de heróis e paisagens de fantasia enfeitavam as paredes, provocando uma onda de nostalgia. A realidade da situação caiu sobre ele. Como isso poderia ser? Ele se lembrava vividamente da batalha, da derrota devastadora e de sua morte iminente sob o peso do pé da criatura. No entanto, aqui estava ele, de volta ao passado, aparentemente ileso. Seus amigos e aliados, brutalmente estripados e derrotados pelo monstruoso chefe da região montanhosa. Ele rapidamente falou à camisa, procurando pela enorme cicatriz que recebeu no início, apenas para ver sua barriga sem manchas. Uma vibração repentina de seu telefone o tirou de seu estado de confusão. Instintivamente, ele pegou o dispositivo, desbloqueou-o e revelou uma notícia. As palavras na tela causaram arrepios na sua espinha, o novo jogo de realidade virtual seria lançado em apenas 1 hora. A mente de Jaice girava em confusão e discrição.
Dedos trêmulos verificaram apressadamente os dados, seus olhos se arregalaram ao ler os números gritantes 1º de julho de 2050. Um suspiro escapou de seus lábios, reverberando pela sala vazia. Foi uma revelação que chocou as profundezas de sua alma, ele realmente viajou de volta no tempo, uma década no passado. Asterisco asterisco asterisco. Jace sentou-se na cama, com a mente consumida pelo peso da situação atual. O conhecimento do apocalipse iminente, que devastaria o mundo em apenas 3 meses, pesava sobre seus ombros. Seu olhar pousou no telefone, a tela exibindo o nome que desencadeou essa cadeia apocalíptica de eventos. Cataclismo, fim do mundo, ele murmurou, com os dentes cerrados em frustração. A simples visão dessas palavras causou um arrepio na espinha, trazendo à tona memórias que ele preferiria esquecer. No futuro, ele sabia que o mundo do jogo se fundiria com a Terra, mergulhando a civilização moderna num turbilhão de caos e desespero. Seria um apocalipse literal. Os primeiros 2 anos foram os mais sombrios para a humanidade. A fusão do mundo do jogo com a realidade desencadeou um pulso eletromagnético catastrófico, destruindo toda a tecnologia conhecida pela humanidade. De uma só vez, o mundo moderno foi lançado de volta ao abismo da Idade das Trevas. No entanto, esse não foi o golpe mais cruel de todos. O verdadeiro horror manifestado na forma de criaturas monstruosas, libertadas na Terra em inúmeras hordas, sedentas de sangue e destruição. A onda de morte e devastação que varreu a Terra era inimaginável. Algo estranho ocorreu durante a fusão dos 2 mundos, a introdução do sistema. Aqueles familiarizados com Cataclysm reconheceriam sua notável semelhança com a interface do usuário do jogo. Todo ser humano vivo, independentemente de idade ou sexo, recebeu a mesma mensagem enigmática: escolha sua classe. Inúmeras opções eram aguardadas, desde classes voltadas para o combate, como mago, ranger, monge, guardião e espadachim, até funções não relacionadas ao combate, como ferreiro e alquimista. Jace foi um espadachim, arriscando a vida na linha de frente contra as abominações que invadiram seu mundo. A humanidade, ao longo do tempo, conseguiu estabelecer fortalezas por todo o país, proporcionando uma aparência de segurança. Com a queda dos governos, os jogadores mais fortes formaram guildas, oferecendo refúgio às classes não combatentes enquanto utilizavam as suas habilidades e talentos para reforçar as suas forças de combate. A guilda em que Jace se juntou chamava-se Avalanche, uma guilda de médio porte no continente asiático. O verdadeiro nome de seu líder era desconhecido, mas ele usava o pseudônimo de Cloud, empunhando uma espada colossal que se estendia por toda a extensão de seu corpo imponente. Foi dentro desta guilda que Jace encontrou seus companheiros, lutando ao lado deles em inúmeros encontros, evoluindo gradualmente para um grupo de batalha formidável. Sua última missão foi explorar o temível chefe que residia nas montanhas ocidentais e reportar à guilda, permitindo que um grupo completo de ataque o enfrentasse. Mal sabiam eles que isso marcaria sua missão final juntos. O aperto de Jace aumentou em torno de seu telefone, um turbilhão de emoções fervendo dentro dele. Se ele realmente tivesse viajado 10 anos atrás, então toda a esperança não estava perdida. Ele ainda tinha tempo para se preparar para a catástrofe iminente, munido de seu conhecimento de eventos futuros e experiência de combate aprimorada. Vamos fazer isso, declarou ele, reunindo a coragem que ardia por dentro. Pulando da cama, ele caminhou em direção à sua máquina de realidade virtual, pronto para embarcar em uma jornada que alteraria o curso de seu destino. Fim do capítulo. Capítulo 3. Entrando no jogo. Jace estava diante de seu pod de jogos VR, com o coração pesado e um suspiro profundo. O mundo virtual já foi seu santuário, um reino onde ele poderia escapar dos fardos e das dificuldades da realidade. Sem família com quem contar, ele subsistiu com a segurança de vida do seu falecido pai, canalizando os fundos para a sua educação, na esperança de abrir um caminho para si mesmo.
O peso da solidão e as pressões da vida muitas vezes ameaçaram engoli-lo, mergulhando-o nas profundezas do desespero, tentando-o a juntar-se aos seus entes queridos que partiram no reino além. E então ele começou a falar de VR, a mais nova sensação que está varrendo o mundo. A Rubix Corporation revelou uma tecnologia inovadora de mergulho completo, uma maravilha que transportou a consciência dos jogadores para um reino alternativo. Prometia uma experiência envolvente, envolvendo todos os 5 sentidos. O fascínio de explorar um mundo diferente, uma fuga de sua própria realidade desolada, provou ser irresistível demais para Jace resistir. Enquanto ele olhava para o caso diante dele, um turbilhão de emoções girou dentro dele, medo, apreensão, anseio e uma determinação resoluta. Lentamente, ele conseguiu sorrir a respiração trêmula, reunindo a coragem necessária para dar um passo à frente e abaixar o corpo na câmara elegante e abrangente. Na quietude daquele momento crucial, Jace contemplou seus próximos movimentos. Ele tinha apenas 3 meses até que o jogo se manifestasse no mundo real, oferecendo-lhe apenas uma chance de navegar pelo caminho traiçoeiro que estava por vir. Aqui vai nada, ele sussurrou, sua voz cheia de uma mistura de antecipação e incerteza. Com mãos firmes, ele estendeu a mão e agarrou o fone de ouvido VR, apertando o botão para ligá-lo. Os olhos de Jace se abriram, apenas para serem recebidos por uma extensão de escuridão impenetrável. Acima dele, estrelas distantes tremeluziam, lançando sua luz sobre o vazio. Uma voz monótona, que ele imediatamente alcançou como sendo do sistema, encheu o ar, suas palavras reverberando em sua consciência. Inicializando inicialização. Verificando as configurações do corpo. Por favor, aguarde. Como se respondesse ao comando do sistema, um calor suave tomou conta de Jace, começando pelos dedos dos pés e gradualmente envolvendo todo o seu ser. Foi a sensação de seu corpo sendo meticulosamente escaneado pela cápsula, cada detalhe registrado com precisão. Depois de alguns momentos, uma figura se materializou diante dele, a projeção de uma pessoa. A figura possuía cabelo preto curto e espetado, sobrancelhas que lembravam espadas gêmeas e olhos azuis claros que brilhavam com um brilho de vida. A projeção refletia a aparência de Jace, mas era inconfundivelmente uma versão mais jovem dele mesmo, um reflexo de uma década atrás. Olhando para a projeção juvenil diante dele, Jace sentiu uma onda de emoções surgir em seu peito. Foi uma mistura de espanto, reconhecimento e um toque de nostalgia. Ele havia viajado no tempo, encontrando-se cara a cara com a pessoa que um dia foi, uma mera sombra das experiências que o aguardavam. A projeção olhava para ele, desprovida de animação ou vitalidade, um reflexo vazio de seu antigo eu. Os lábios de Jace se curvaram em um sorriso melancólico enquanto ele se maravilhava com a inocência e ingenuidade que emanavam de seu rosto mais jovem. Foi um lembrete dos sonhos e aspirações imaculados que ele carregava em seu coração antes que o mundo mudasse. Digitalização concluída. Escolha sua turma. Uma lista familiar apareceu de repente na frente de Jace, detalhando uma lista de aulas. Espadachim, mestres do combate corpo a corpo, empunhando lâminas com precisão e habilidade. Seus ataques rápidos e técnica impecável os tornam oponentes formidáveis no campo de batalha. Mago, aproveitadores de energias arcanas, capazes de lançar feitiços devastadores sobre seus inimigos. Os magos comandam os elementos, manipulando fogo, gelo, relâmpagos e muito mais para moldar o resultado das batalhas. Arqueiro, especialistas em guerra de longo alcance, armados com arcos e com uma precisão incrível. Os arqueiros atacam à distância, lançando flechas letais com precisão mortal. Guardião, defensores imponentes da justiça, dedicados a proteger seus camaradas do perigo. Com imensa força e armadura fortificada, os guardiões permanecem como paredes inflexíveis contra as forças das trevas. Monge, praticantes de artes marciais, combinando destreza física e iluminação espiritual. Os monges possuem agilidade incomparável e desferem golpes poderosos imbuídos de sua energia interior. Ranger,
mestres da natureza selvagem e da furtividade, sintonizados com os segredos da natureza. Os Rangers são rastreadores e atiradores habilidosos, misturando-se perfeitamente com o ambiente enquanto desferem ataques rápidos e mortais. Ferreiro, mestres da metalurgia e do artesanato, moldando armas e armaduras com habilidade incomparável. Os ferreiros forjam equipamentos poderosos, aumentando a força de seus aliados e de si mesmos. Alquimista, proficiente na arte de poções e misturas, manipulando ingredientes para criar elixires potentes. Os alquimistas possuem habilidades de cura e podem preparar poções que fortalecem seus aliados ou desencadeiam efeitos devastadores sobre seus inimigos. Druida, guardiões do mundo natural, sintonizados com os espíritos da flora e da fauna. Os druidas comandam as forças da natureza, convocando animais, manipulando plantas e exercendo o poder da vida e da renovação. Jace olhou para a lista de classes principais que estava à sua frente, porém não precisou pensar muito. Sem qualquer alarde, ele escolheu a turma com a qual estava mais familiarizado. Você escolheu o espadachim. Tem certeza de que deseja entrar no cataclismo como espadachim? Reconhecendo sua escolha, ele recebeu outra mensagem. Por favor, insira um nome para seu personagem. Ele nunca foi bom com nomes, então, sem pensar, apenas disse os seus. Jace. Alias escolhido. Merda, ele respondeu com aborrecimento. Alias escolhido. Não, espere o quê? Alias escolhido. Jace macedeou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Quando ele criou um personagem pela primeira vez, acabou com o nome, Jace com Y. Causando-lhe não falta de constrangimento. Seus olhos piscaram por um momento antes que um sorriso surgisse em seu rosto. Gordon Ramsay. Alias escolhido. Foda-se. Desta vez conversa internamente, para não ouvir mais uma vez a voz monótona do sistema. Compondo-se mais uma vez, ele finalmente decidiu um nome. Deixe-me cozinhar. Nome aceito. Entrando no cataclismo. Fim do mundo. Fim do capítulo. Capítulo 4. Comprando itens no jogo. A consciência de Jace atravessou o reino digital e, quando ele abriu os olhos, encontrou-se no coração da vila iniciante. Era um povoado pitoresco situado em um vale pitoresco, cercado por florestas verdejantes e montanhas majestosas que se estendiam até tocar o céu. O ar carregava um frescor fresco, tingido com uma pitada de antecipação. A aldeia exalava uma aura de tranquilidade, mas fervilhava de atividade. Jogadores de todas as esferas da vida vagavam pelas ruas de paralelepípedos, seus nomes pairando sobre suas cabeças em um tom branco luminescente. Os nomes serviram como marcador de sua identidade, permitindo que outras pessoas os reconhecessem neste mundo virtual. Jace observou a diversidade de jogadores, cada um adornado com armaduras, armas e trajes distintos, mostrando a classe escolhida e o estilo individual. No meio da multidão, Jace avistou outros aventureiros com nomes como Aegis Knight, Luna Mage e Shadow Archer. Eles formaram grupos, trocando estratégias e compartilhando a emoção de começar o jogo. Alguns se reuniram ao redor da praça da cidade, com suas armas embainhadas, participando de disputas amistosas para testar a mecânica do jogo. NPCs, indicados por seus nomes em um tom verde suave, misturavam-se perfeitamente com os jogadores. Eles desempenhavam vários papéis, desde ferreiros martelando bigornas, alfaiates costurando roupas elegantes, até estalajadeiros dando as boas-vindas a viajantes cansados em busca de descanso em suas buscas. Seus movimentos eram meticulosamente programados, mas suas interações eram surpreendentemente realistas. A arquitetura da vila reflete uma fusão de charme medieval e design fantástico. Prédios com estrutura de madeira e telhados de palha ao lado de torres imponentes, adornadas com castelos intrincados e bandeiras coloridas que tremulavam com a brisa suave. A praça da vila exibe uma grande fonte no centro, com águas cintilantes e dançantes à luz do sol. Serviu como ponto de encontro para os jogadores coletarem e compartilharem informações ou simplesmente aproveitarem o ambiente do mundo virtual. Jace olhou de volta, com os olhos cheios de admiração.
Já se passaram 10 anos desde que ele entrou no mundo do cataclismo através do conjunto VR. Ele havia esquecido o quão lindo e cênico poderia ser. No entanto, no momento seguinte, seus olhos ficaram frios, relembrando o mundo desolado e sanguinário em que o jogo transformou seu próprio mundo, despertando-o de seu devaneio. Será diferente desta vez, ele disse com determinação, seus olhos azuis claros transmitindo sua resolução. O nível de alguém no jogo não teve efeito em suas habilidades no mundo real. Este era um fato conhecido em toda a experiência anterior de Jace. No entanto, houve rumores de que uma pessoa poderia abrir aulas adicionais após atingir o nível máximo no jogo. Era isso que Jace pretendia. Embora 3 meses não tenham sido muito tempo, ele acreditava que era possível atingir o nível 100 com a classe espadachim antes que o cataclismo descesse à Terra. Afinal, ele tinha 10 anos de experiência com suas competências e habilidades. Uma das razões pelas quais ele estava tão confiante era graças aos itens especiais listados na loja do jogo. Como a maioria dos jogos populares, eles vendiam itens tangíveis dentro do jogo por dinheiro real. De modificadores de EXP a poções e até itens cosméticos. Jace havia calculado mentalmente quanto ele tinha disponível para gastar e ainda era capaz de pagar todas as suas contas por 3 meses. Após a queda da civilização, a moeda endossada pelo governo tornou-se inútil. Portanto, não fazia sentido economizar seu dinheiro. Abrindo a loja de itens no jogo, Jace selecionou o ícone da poção EXP. Você comprará a poção de EXP de 2 horas x 99. Sim, você comprará a poção de EXP de 2 horas x 99. Sim, você comprará a poção de EXP de 2 horas x 99. Reticências. Eventualmente, Jace gastou uma quantia astronômica de dinheiro em poções de EXP. Ao lado de seu nome que flutuava acima de sua cabeça, um ícone que dizia, VIP 15, brilhava gloriosamente. Alguns transeuntes olharam para ele e zombaram, olha essa baleia. Comprando coisas com o cartão de crédito do papai, não é? Jace olhou e piscou algumas vezes. Na verdade, eles estavam parcialmente corretos, considerando que ele havia usado a maior parte do seguro de vida de seu pai para comprar as poções de EXP. No entanto, isso não significava que ele aceitaria o insulto sem fazer nada. Ele ergueu graciosamente a mão esquerda, mostrou o dedo médio e disse em tom uniforme, continue correndo. O grupo fez uma careta e decidiu ignorá-lo, sussurrando insultos enquanto se afastavam. Jace não se importava, ele tinha uma missão a cumprir e cumpria um cronograma rígido. Equipando algumas poções de EXP, ele partiu em busca. Asterisco asterisco asterisco. Os olhos de Jace se abriram e, quando ele se sentou na cama, uma sensação de antecipação correu por suas veias. Este foi o dia predestinado, o dia em que o cataclismo cairia sobre o mundo. Ele esticou os membros cansados, sentindo a tensão dos últimos 3 meses de jogos constantes e negligenciando seu bem-estar físico. As consequências de sua intensa dedicação ficaram evidentes em sua aparência. Seu corpo outrora magro parecia ainda mais emaciado, sua pele pálida e pálida. Negligenciar a nutrição adequada e os exercícios cobrou seu preço, deixando seus músculos fracos e seu corpo esgotado. Mas no seu coração, ele sabia que o seu sacrifício tinha sido necessário para a sua busca pelo poder. Quando Jace se levantou da cama, ele fez uma nota mental para restabelecer seu regime de exercícios assim que o jogo chegasse ao mundo real. Era hora de reconstruir sua força física, de recuperar a vitalidade que havia sido sacrificada por suas ambições virtuais. Afinal, ele teria que lutar com seu corpo neste mundo. Se ele mal conseguisse segurar sua espada, ele estaria praticamente morto. Com determinação renovada, Jace caminhou em direção à visão familiar de seu pod de jogo. Esta seria sua entrada final no mundo do cataclismo, o último esforço para atingir o nível 100 antes que o apocalipse trouxesse mudanças irreversíveis. Entrando na cápsula, ele fechou os olhos e se preparou para a introspecção.
O zumbido familiar da tecnologia o envolve e, ao abrir os olhos no mundo virtual, sentiu uma onda de motivação. Este era o seu momento, a sua oportunidade de tomar o poder que você procurava. Honestamente, ele nem tinha certeza se receberia uma opção de classe adicional se atingisse o nível 100. Mas não havia nada que ele pudesse fazer agora, tendo colocado todos os seus ovos nesta cesta. Fim do capítulo. Capítulo 5 – Nova classe. A espada de Jace cortou o ar, sua ponta afiada encontrando a pele escamosa do lagarto gigante. Uma criatura rugiu de fúria, seu corpo enorme se contorcendo de dor. A cada golpe, a determinação de Jace crescia, seus movimentos se tornavam mais fluidos e precisos. O suor escorria por sua testa enquanto ele avançava, seus músculos gritando em protesto. Ele sabia que esta batalha era crucial, o passo final antes de atingir o nível máximo. Os ataques ferozes do lagarto atingiram suas defesas, mas Jace sempre firme, recusando-se a ceder. Com um golpe final e decisivos, Jace derrubou o imponente réptil, seu corpo sem vida caindo no chão. O ar estava denso de tensão enquanto ele estava no meio do rescaldo da batalha, com o coração batendo forte no peito. E então, uma onda de poder percorreu seu ser. Uma notificação familiar brilhou diante de seus olhos, iluminando o mundo virtual. Parabéns! Você atingiu o nível 100. As palavras monótonas ecoaram em sua mente, uma prova de sua determinação inabalável. Mas antes que o anúncio pudesse ser totalmente registrado, uma perturbação inesperada abalou a própria estrutura do jogo. Jace sentiu um choque, uma sensação desorientadora que o arrancou da realidade virtual. Seus olhos se abriram e ele se viu de volta ao seu casulo, cercado pelas paredes frias e estéreis. A confusão tomou conta dele enquanto ouvia a sinfonia caótica de sons lá fora. Uma explosão reverberou pelo prédio, seguida pelo estalar de descargas elétricas. O medo tomou conta de seu coração quando ele percebeu que a fusão de mundos havia começado. Agindo por instinto, Jace rapidamente se soltou da cápsula, seu corpo protestando contra o movimento repentino após horas de inatividade. Ele tropeçou para fora da cápsula, com as pernas fracas e instáveis. No momento seguinte, um pulso eletromagnético assaltou o prédio, quebrando todas as janelas e jogando seu corpo frágil contra a parede. A cápsula em que ele estava começou a estalar quando a eletricidade surgiu dentro de seus componentes. Estava completamente frito, para nunca mais ser usado. Jace esperou alguns momentos, pronto para que a voz monótona do sistema ressoasse em sua cabeça mais uma vez. Escolha sua turma. Jace olhou para as palavras flutuando à sua frente. Esperando e rezando para que atingir o nível máximo como espadachim desbloqueie uma classe nova e poderosa. Vamos! Dê-me o mestre espadachim ou algo poderoso, ele pensou interiormente. Seus últimos 3 meses de trabalho seriam em vão se não houvesse uma nova opção de classe. Classe, chefe foi escolhido. Inicializando o sistema, por favor, aguarde. E espera o quê? Eu nem tive escolha. Ele olhou para a barra de carregamento à sua frente com uma expressão estupefata no rosto, sem saber se ria ou chorava. Que tipo de classe é chefe? No Cataclysm, havia subclasses que os jogadores podiam escolher com base em suas preferências. Se ele se lembrava corretamente, havia uma subclasse chamada Cook, que permitia aos jogadores preparar alimentos que curavam e davam aumentos temporários de estatísticas para aqueles que os consumiam. Sua confusão se transformou em desespero e seu coração afundou. Toda aquela moagem, apenas para ser relegado a um chefe. Isso é algum tipo de piada de mau gosto. Como vou lutar contra monstros como chefe? De repente, ele se imaginou vestido com uma jaqueta de chefe e um chapéu alto e branco, esfaqueando monstros ferozes com uma faca de cozinha. Momentos depois, a barra de carregamento terminou, fazendo com que a voz do sistema falasse mais uma vez, sua voz monótona ecoando em sua mente. Inicialização concluída. Pequenas faíscas apareceram ao redor de Jace, cegando-o por um momento, porém ele não entrou em pânico.
Ele já havia experimentado esse fenômeno antes, era o equipamento inicial para sua classe de trabalho sendo equipado pelo sistema. Todos os humanos receberam seu equipamento inicial após escolherem sua classe. Os olhos de Jace se arregalaram de descrença quando ele olhou para seu próprio corpo, agora adornado com um traje inesperado. Em vez da armadura e das armas desgastadas pela batalha com as quais estava acostumado, ele se viu vestindo algo saído diretamente da cozinha de um restaurante movimentado. A roupa consistia em um casaco de chefe trespassado branco imaculado, adornado com intrincados bordados dourados nos punhos e na gola. O tecido exalava um ar de elegância, apesar das circunstâncias caóticas que o rodeavam. O casaco foi complementado por um par de calças pretas de chefe sob medida, suas linhas limpas e vincos acentuados falando de precisão e atenção aos detalhes. Nos pés, ele usava sapatos de couro preto polido, com cadarços bem amarrados. Cada passo que dava era acompanhado por um rangido suave, como se os próprios sapatos sussurrassem refinamento e graça. Completando o conjunto estava um chapéu de chefe tradicional colocado no topo da cabeça de Jace, seu tecido branco imaculado erguendo-se orgulhosamente. O chapéu era adornado com um emblema dourado, em forma de garfo e faca cruzados, simbolizando suas proezas culinárias. O que? FCK. Fim do capítulo. Capítulo 6. Classe Chefe. O coração de Jace afundou quando o desespero tomou conta dele como um maremoto. A realização da aula designada, chefe, parecia uma piada cruel. Todas aquelas horas intermináveis de trabalho duro, levando-se ao limite, tudo em vão. Ele sonhava em adquirir uma classe lendária, que lhe desse o poder de abrir caminho através do apocalipse iminente. Em sua mente, ele se imaginou como um mestre espadachim, sua lâmina brilhando com uma luz sobrenatural enquanto ele derrubava sozinho hordas de monstros. Ele se imaginou como um guerreiro reverenciado, liderando o ataque contra as forças das trevas, tornando-se um farol de esperança para os remanescentes da humanidade. Mas o destino lhe deu uma mão diferente, que o deixou se sentindo desamparado e perdido. O título de chefe, que já foi um sonho acalentado, agora parecia uma lembrança de uma amarga de uma vida passada que foi destruída pelos eventos cataclísmicos que se desenrolaram. O mundo que ele não conhecia mais, substituído por uma realidade dura e implacável. Com um suspiro, Jace reuniu forças para abrir sua tela pesada de status, esperando, contra todas as esperanças, que pudesse haver algo positivo em meio às ruínas de suas aspirações destruídas. Seus olhos, ainda apáticos, examinaram a tela em busca de qualquer sinal de encorajamento. Nome: Jace. Título: N.A. Classe: Chefe. Subclasse: N.A. Nível 1. XP: 0/100. Saúde 100 avos. Mana: 50 avos. Força: 2. Destreza: 2. Inteligência: 1. Vitalidade: 3. Classificação: 20. Pontos de estatísticas: 0. Os olhos de Jace se estreitaram com a determinação enquanto ele examinava sua escassa alocação de estatísticas. Os números diante dele, um mero total de 8, enviaram uma onda de desgosto percorrendo suas veias. Comparado com sua classe anterior como espadachim, mesmo no nível 1, esta classe de chefe parecia lamentavelmente fraca. Ele quase podia sentir o gosto amargo da decepção subindo em sua garganta. A mudança mais significativa estava em seu atributo sorte, totalizando 20. Foi uma reviravolta peculiar do destino, mas a sorte sempre foi um atributo intangível, seus benefícios eram evasivos e incertos. Por que devo estar sobrecarregado com tal destino? Jace murmurou, sua voz tingida de frustração. Esta segunda oportunidade na vida deveria ser uma oportunidade para abrir um novo caminho, para superar os desafios do novo mundo. Mas agora, parecia que as probabilidades estavam contra ele, tornando-o o indivíduo mais fraco da Terra. Recusando-se a sucumbir ao desespero, Jace rapidamente mudou seu foco, esperando, contra todas as esperanças, que pudesse haver um lampejo de habilidades relacionadas ao combate que pudesse salvar sua situação.
Seu olhar pousou na coluna de habilidades, seu coração ansiava por um pingo de esperança. Habilidades. Culinária básica, nível 1, permite a criação de pratos simples com pequenos efeitos benéficos. Análise de ingredientes, nível 1, capacidade de discernir as propriedades e qualidade dos ingredientes. Melhoria do sabor, nível 1, melhora o sabor e o valor nutricional dos pratos preparados. VIP 15, M acento agudo X, sua sorte aumentou. Pequena chance de converter aumentos de estatísticas temporários em permanentes. Enquanto ele examinava as habilidades diante dele, a esperança nascente foi rapidamente extinta. Cada habilidade listada estava centrada em habilidades não relacionadas ao combate, cada uma relacionada às artes culinárias. Um suspiro profundo escapou dos lábios de Jace, sua decepção era palpável. O que é isso, lixo? Ele murmurou, sua voz cheia de frustração e descrença. Ele examinou a habilidade VIP 15 dourada com um olhar confuso. Talvez haja uma fresta de esperança nesta habilidade, mas sem nenhuma habilidade de combate, como posso esperar sobreviver? A voz de Jace ressoou com determinação, sua mente se fortalecendo contra as adversidades esmagadoras. 10 anos navegando pela paisagem implacável do apocalipse aprimoraram sua fortaleza mental. Ele sabia que insistir nos aspectos negativos só poderia significar sua queda. Não tenho tempo para me afundar na autopiedade, declarou Jace, franzindo ainda mais a testa. Os desafios que se avizinhavam exigiam a sua atenção e determinação inabalável. O mundo ao seu redor mergulhou em um abismo de caos, o ar denso com o perigo iminente. Os instintos de Jace gritavam para que ele encontrasse abrigo, para buscar refúgio das hordas de monstros sedentos de sangue que agora se espalhavam pelas ruas antes familiares. Memórias inundaram sua mente, memórias da calamidade inicial que virou o mundo de cabeça para baixo. Naqueles primeiros dias terríveis, ele se encolheu de medo, evitando desesperadamente as garras dos goblins impiedosos que caçavam os sobreviventes vulneráveis. Foi apenas ao amanhecer que ele tropeçou em um abrigo subterrâneo, um farol de esperança em um mar de desespero. Com toda a determinação, Jace correu para frente, seus pés batendo contra a calçada enquanto caminhava em direção ao refúgio subterrâneo. Seu coração batia em sincronia com o ritmo de seus passos, uma sinfonia resoluta de sobrevivência. O coração de Jace disparou enquanto ele corria pelas ruas caóticas, a sinfonia de gritos e terror ecoando em seus ouvidos. O desespero encheu sua voz enquanto ele tentava alertar os outros, guiá-los para um local seguro, mas seus gritos caíram em ouvidos surdos. Os sobreviventes aterrorizados, com os rostos marcados pelo medo, passaram correndo por ele, os olhares presos numa dança assustadora com os horrores que os perseguiam. Com um profundo suspiro de decepção, Jace balançou a cabeça, um profundo sentimento de pena brotando dentro dele. O pânico os consumiu, deixando-os cegos à voz da razão. Implacável, ele avançou, sua determinação inabalável, seus olhos fixos no santuário que o atraía. Os músculos negligenciados do seu corpo protestaram veementemente, doendo e protestando contra o esforço repentino após meses de negligência. Mas Jace superou a dor, alimentado pela urgência do momento. Cada passo que dava o aproximava do abrigo, sua mente focada em alcançar sua relativa segurança. Enquanto corria para frente, uma visão inesperada chamou sua atenção, uma mulher encolhida contra uma parede, com uma expressão de desespero. Ela usava um manto verde esvoaçante, cujo tecido contrastava fortemente com a desolação que os rodeava. Um cajado estava no chão diante dela, um símbolo de seu chamado. Os olhos de Jace se arregalaram de surpresa, um lampejo de reconhecimento acendeu dentro dele. Em sua vida anterior, ele testemunhou o corpo sem vida desta mulher caído nas ruas, seu destino selado no caos que consumiu seu mundo. Sem que ele soubesse na época, as vestes verdes que ela usava a representavam como uma clériga, uma formidável curandeira e guardiã da vida. Nos últimos dias antes de sua morte, havia apenas 5 curandeiros em todo o continente,
cujo valor ultrapassava o de 10.000 espadachins. Seus passos vacilaram, seu corpo congelou no lugar enquanto ele contemplava seu próximo movimento. O desespero da mulher abriu seu coração e uma profunda compreensão que lhe ocorreu. Neste mundo devastado, a presença de um curador era um presente raro e inestimável. Fim do capítulo. Capítulo 7. Primeira luta. Antes que Jace pudesse estender a mão para oferecer ajuda, um goblin monstruoso saltou de um prédio caído e olhou para ele ferozmente. Sua figura emaciada tinha apenas mais de 1,5 metros de altura, sua pele verde manchada de sujeira e decomposição. Dentes afiados e grotescos projetavam-se de sua boca retorcida, enquanto suas orelhas pontudas se contraíam com uma malevolência sobrenatural. Seus sinistros olhos verdes brilhavam com uma fome selvagem, refletindo a escuridão que consumia o mundo. O tempo parecia desacelerar enquanto os olhos de Jace se arregalavam de horror, seus instintos gritando por ação. Ele havia matado muitos goblins em sua vida anterior, entretanto, agora ele se sentia fraco. Seu corpo, que tinha apenas 18 anos e nenhum treinamento, o deixou se sentindo menos confiante em suas habilidades. Por hábito, ele estendeu a mão para trás para recuperar a espada, mas não agarrou nada. A realidade de sua nova turma o atingiu como um golpe esmagador. Ele não era mais um espadachim, uma aula que aprimorou e dominou ao longo de anos de dedicação. Sua proficiência com a lâmina tornou-se inútil neste momento desesperador. Com uma maldical que ecoou em sua mente, Jace acessou rapidamente seu inventário, com as mãos tremenda de urgência. Seu olhar examina a lista, procurando desesperadamente por qualquer arma que possa ajudá-lo nesta situação terrível. E então ele viu, uma única palavra que ofereceu um vislumbre de esperança em meio ao caos. Faca de chefe. Desconsiderando sua discrição, ele tirou todas as dúvidas e convocou a arma com um mero pensamento. Quando sua mão se estendeu, um flash de luz se envolveu, materializando-se em uma lâmina elegante e delgada. Mas, para sua surpresa, o que apareceu em suas mãos não era uma faca qualquer, era uma faca de sashimi. Os olhos de Jace se arregalaram de descrença enquanto ele segurava a elegante lâmina na mão. Sua superfície polida brilhava com uma pitada de perigo, um convite brilhante para assumir o controle de seu destino. O requintado acabamento da lâmina era evidente, seu fio afiado prometia precisão e eficácia. No entanto, ele não pôde deixar de sentir uma mistura de confusão e frustração. Qual seria a utilidade de uma faca de chefe em uma batalha contra um goblin monstruoso? Caramba! Aqui vai nada, ele amaldiçoou interiormente. Com uma determinação resignada, ele apertou ainda mais a arma não convencional, sua mente correndo em busca de estratégias para tirar vantagem dessa situação. Ele tinha que fazer com que cada golpe contasse, cada movimento fosse preciso e calculado. O goblin, sentindo uma oportunidade, avançou com um grunhido gutural. Suas garras golpeavam o ar, ávidas pela carne de Jace. Em uma manobra desesperada, ele se esquivou para o lado, escapando por pouco do ataque mortal. A velocidade e agilidade de seus movimentos o deixavam horrorizado. Suas estatísticas eram tão baixas que ele teve que usar toda a sua força apenas para evitar o ataque de um goblin. Ele quase chorou de desespero enquanto seus músculos protestavam descontroladamente contra os movimentos desconhecidos. Ele lentamente se levantou, já cansado de suas despesas. Seus olhos brilharam com determinação, expulsando o pânico que borbulhava sob a superfície. A experiência seria o que lhe faria ganhar esta luta, não suas estatísticas. Tendo lutado contra centenas de goblins antes, ele conhecia seus padrões de ataque como a palma da sua mão. Agora que ele conhecia as capacidades de seu corpo, ou a falta delas, ele poderia começar seu ataque. Agachando-se ligeiramente, Jace se preparou para o goblin que se aproximava com um brilho perigoso nos olhos. O chapéu do chefe na cabeça balançando lentamente com a brisa. Como ele previu, o goblin avançou com a mão direita estendida, suas garras afiadas ameaçando estripá-lo. Como um matador experiente, atraindo um touro em ataque,
ele se esquivou de forma limpa, levantando um pouco de poeira no processo e deixando o Goblin vulnerável a um ataque. Aproveitando a abertura, Jace retaliou com um ataque rápido e preciso, sua faca sashimi formando um arco no ar. A lâmina cortou o braço direito do Goblin sem resistência, provocando um grito agudo de dor. Sangue carmesim espirrou, manchando o ambiente já sujo. O Goblin recuou em agonia, seus olhos esmeralda ardendo com uma fúria recém-descoberta. Ele atacou mais uma vez, seus movimentos alimentados por uma raiva primitiva. Mais uma vez, Jace executou o mesmo movimento, com o coração batendo forte no peito enquanto dançava com a morte. A cada confronto, a figura grotesca do Goblin ficava mais desfigurada, seu corpo emaciado tremia sob o ataque dos golpes precisos de Jace. A faca sashimi, embora fosse uma arma não convencional, provou ser uma extensão mortal de sua vontade, cada golpe executado com a precisão de um mestre-chefe. O suor escorria pela testa de Jace enquanto ele continuava envolvido nesta angustiante dança de vida e morte. Seus músculos se tensionaram e queimaram, mas ele superou a dor, alimentado por uma determinação recém-descoberta. Os ecos de sua batalha se misturaram aos gritos e ao caos que envolviam a cidade, a cacofonia enchendo seus ouvidos. Em pouco tempo, o Goblin desfigurado estava deitado no chão, sangue vermelho brilhante fluindo de onde seus membros costumavam estar. Porém não havia medo em seus olhos, mostrando a loucura e a falta de inteligência que esse tipo de monstro tinha. Desejando que seus músculos doloridos se movessem, ele avançou e ficou diante do monstro grotesco, com uma expressão de desgosto nos olhos. Com um movimento rápido, ele separou a cabeça do corpo, pondo fim à sua vida. Você matou um Goblin. 100 XP ganha. Parabéns, você subiu de nível. Fim do capítulo. Capítulo 8, Liana. Jace ouviu parcialmente a voz monótona do sistema que confirmou a morte do Goblin. Não tendo tempo para verificar sua janela de status, ele chamou sua atenção para a mulher que ainda estava encolhida, presa em seu próprio desespero. Oi, não podemos mais ficar aqui. Caminhando cautelosamente, ele tentou chamar a atenção dela. A mulher falou com a cabeça, seu rosto pálido estava cheio de medo e os olhos molhados de lágrimas. Não, fique longe. Ela significativa, pegando o cajado na frente dela e apontando em sua direção. Jace suspirou e balançou a cabeça. Eles não tiveram muito tempo até que toda a rua fosse inundada por goblins e outros monstros. Olha, acabei de salvar você desse monstruoso, ele disse, apontando para o Goblin decapitado no chão ao lado dele. Se não nos apressarmos, haverá mais desses monstros subindo pelas ruas. Com um toque de urgência, ele avançou mais uma vez, fazendo uma careta de dor nos músculos. Ele tentou agir com paciência e não assustar a mulher à sua frente. Estendendo a mão lentamente, ele perguntou: "Qual o seu nome?" A mulher declarou a cabeça e olhou nos olhos dele, medo e desespero pintando suas feições. Agora que ele olhou mais de perto, Jace percebeu que ela era jovem, possivelmente mais jovem do que ele nesta vida. Sua pele clara tinha um toque de rubor rosado, acentuando seus traços delicados. Mechas longas e finas caíram em cascata pelas costas, fluindo como uma cachoeira de seda ébano. Apesar do cansaço estampado em seu rosto, havia uma certa pureza e inocência que permanecia imaculada. Ela hesitou por um momento, com a voz trêmula enquanto sussurrava: "Meu nome é Liana." "Liana, você vem comigo para encontrar abrigo?" Ele perguntou gentilmente. "Posso explicar a situação quando chegarmos lá." A voz de Jace tinha um tom suave, tentando aliviar os medos da mulher. Ele entendeu a urgência da situação, o perigo iminente que espreitava nas sombras. As ruas não eram mais seguras, repletas de goblins e outras criaturas malévolas famintas por sangue. Os olhos de Liana dispararam entre a mão estendida de Jace e o Goblin sem vida a seus pés. A turbulência em sua expressão revelou a luta interna que ela enfrentava. No entanto, algo no comportamento de Jace incutiu nela um lampejo de confiança.
Com uma respiração trêmula, ela estendeu a mão cautelosamente, seus dedos delicados entrelaçando-se com os de Jayce. A conexão era calorosa e reconfortante, como uma tábua de salvação em meio ao caos que o cercava. Juntos, eles começaram sua jornada pelas ruas escuras, com passos acelerados por uma sensação de urgência. Os músculos de Jayce protestavam a cada passo, lembranças da árdua batalha que travou. Mas ele seguiu em frente, movido pela determinação e pela responsabilidade que sentia pela segurança de Lyanna. Felizmente, eles ainda não tinham encontrado mais goblins ou outros monstros que pudessem representar uma ameaça para eles, caso contrário, ele não tinha certeza se conseguiriam sobreviver em seu estado atual. Enquanto navegavam pelos becos labirínticos, Jayce lançava olhares ocasionais para Lyanna. Sua presença era cativante, suas tranças de ébano balançavam a cada movimento gracioso. A vulnerabilidade dela tocou seu coração, instando-o a protegê-la e guiá-la através deste mundo traiçoeiro. Ah, está aqui, Jayce perguntou, apontando para um lance de escadas. Jayce estava diante das escadas que levavam às profundezas do edifício subterrâneo. Com uma expressão determinada, ele incitou Lyanna a segui-lo, pegando a mão dela com firmeza. Juntos, eles desceram para o refúgio escondido, seus passos ecoando pela passagem mal iluminada. Chegando ao fundo, Jayce bateu os nós dos dedos contra a porta pesada, um apelo por refúgio. Uma tensão silenciosa encheu o ar enquanto eles aguardavam uma resposta, suas vidas em jogo. Depois do que pareceu uma eternidade, um pequeno compartimento da porta se abriu, revelando um par de olhos verdes examinando-os com cautela. Somos humanos, por favor, deixe-nos entrar, Jayce falou, sua voz carregando o peso do desespero e da esperança. Sem dizer uma palavra, a porta se abriu, revelando uma figura corpulenta diante deles. Seu corpo maciço exalava um ar de autoridade, sua presença impunha respeito. Um escudo de pipa repousava confortavelmente em suas costas, um testemunho silencioso de seu papel como protetor. Depressa e entre, a voz do homem ressoou com urgência, seus olhos examinando a escada atrás deles. O perigo iminente que pairava no ar era palpável, incitando-os a acelerar o passo. Jayce não perdeu tempo, guiando gentilmente Lyanna pela porta aberta até o abrigo improvisado. Quando eles entraram, a cena que se desenrolou diante deles foi de caos e resiliência. O espaço subterrâneo, que já foi um clube vibrante, foi transformado em um refúgio de sobrevivência. Aproximadamente 30 pessoas ocupavam a sala, seus rostos marcados por vários graus de medo e exaustão. Alguns estavam sentados amontoados, cuidando dos ferimentos, enquanto outros lançavam olhares cautelosos para a entrada, sempre vigilantes às ameaças invasoras do mundo exterior. Os olhos de Jayce examinaram a sala, avaliando o estado do seu novo santuário. Era um oásis frágil, um refúgio contra a implacável que assolava acima. O cheiro de umidade se misturou ao cheiro de determinação, um amálgama de esperança e desespero que enche o ar. Na penumbra, camas improvisadas e sucatas estavam espalhadas por todo o espaço, especialmente como um testemunho da desenvoltura daqueles que buscavam consolo dentro destas paredes. Apesar das dificuldades que enfrentamos, prevaleceu um sentimento de unidade, uma vontade coletiva de desafiar a escuridão que ameaçava consumi-los. Fim do capítulo. Capítulo 9. Você quer que eu cozinhe? Jayce reconheceu algumas pessoas de sua vida anterior. O guardião que atendeu a porta se chamava Colin, ele era o dono do clube e salvou sozinho a maioria das pessoas que estavam presentes no clube. Foi ele quem o encontrou após uma noite angustiante de sobrevivência nas ruas e o guiou anteriormente ao santuário improvisado. Jayce olhou para Colin com um olhar de gratidão, ele nunca pensou que veria este homem mais uma vez. Infelizmente, ele desistiu de sua vida para evacuar os sobreviventes quando... Não fazia sentido pensar nisso agora, o rosto de Jayce se iluminou com determinação. Ele não deixaria a história se repetir, perdendo um homem bom que não merecia morrer.
Enquanto eles se acomodavam para recuperar o fôlego, uma mulher de meia idade se movia deles. Seus gentis olhos azuis e cabelos castanhos na altura dos ombros a marcavam como Jack, a esposa de Colin. Ela usava um manto azul esvoaçante, significando sua classe como maga do gelo. Jace se lembrava dela de bom coração e sempre pronta para ajudar. Ei, meu nome é Jack. Vocês dois estão bem? A voz de Jack carregava preocupação sincera. Jace concordou, seu olhar cheio de apreciação. Eu sou Jace, e esta é Lyanna. Estamos bem. Felizmente, só relatamos que enfrentei um goblin. O rosto de Jack ficou pálido, seus olhos se arregalaram em descrença. Um goblin? Você protegido com uma dessas criaturas? Sua voz tinha volume suficiente para chamar a atenção das pessoas próximas. De repente, todos os olhares foram voltados para Jace, o peso do escrutínio deles fazendo-o corar de vergonha. Colin, atraído por tom alarmado da esposa, mudou-se do grupo. Apesar de sua estatura imponente, Jace sabia que ele era um homem bondoso e compassivo. Com uma voz profunda e cheia de dúvidas, Colin perguntou: Você está lutando contra um goblin? Antes que Jace pudesse responder, Lyanna, que estava em silêncio até agora, encontrou sua voz. Com sua natureza tímida aparentemente esquecida, ela falou em defesa de Jace. Sim, ele fez. Eu vi com meus próprios olhos. Jace matou um goblin com uma faca de sashimi. Suspiros e sussurros encheram a sala com a revelação de Lyanna. Embora a maioria só tenha ouvido falar do poder dos goblins através de Colin e outros, poucos testemunharam as criaturas em primeira mão. Jace olhou para Lyanna com surpresa, um sorriso de gratidão aparecendo em seus lábios. O apoio inesperado dela reforçou seu espírito. Foi sorte. Eu realmente não sou tão forte, ele admitiu humildemente. Colin balançou a cabeça, sua expressão cheia de curiosidade. Só a sorte não seria suficiente para matar uma dessas criaturas. Qual é a sua classe? Um gosto amargo tomou conta da boca de Jace enquanto ele hesitava. A verdade sobre a aula que lhe foi designada deixou um gosto amargo. Chefe, ele respondeu, sua voz tingida de decepção. Não pude escolher minha turma. Ela foi designada para mim. A sala caiu num silêncio desconfortável, o ar pesado de ceticismo e confusão. Murmúrios ecoaram entre os sobreviventes enquanto eles trocavam olhares perplexos. A dúvida pairava no ar como uma névoa pesada. Colin pigarreou, quebrando o silêncio. Tudo bem. Pode até funcionar a nosso favor. Você seria capaz de preparar uma refeição para todos aqui? Ele perguntou, sua voz tingida com um brilho de esperança. Os olhos de Jace se arregalaram com o pedido inesperado, uma mistura de nervosismo e determinação se instalando dentro dele. Ah, claro, posso tentar, ele respondeu, sua voz cheia de confiança recém-descoberta. Sua mente correu com pensamentos. Embora suas tentativas anteriores de cozinhar não tivessem sido bem-sucedidas, ele lembrou a si mesmo que era um chefe de classe e que os chefes sabiam cozinhar. Respirando fundo, ele ofereceu a si mesmo uma conversa estimulante e autoconfiante. A gratidão brilhou nos olhos de Colin enquanto ele conduzia Jace para a cozinha, deixando Jack cuidando de Lyanna. Jace entrou no domínio da culinária, seu olhar percorrendo a série de aparelhos de cozinha que o saudou. Alguns eram desconhecidos, seu propósito envolto em mistério, e uma sensação de desconforto tomou conta dele. Não há eletricidade, então você terá que cozinhar com gás. Isso não deveria ser um problema, certo? A voz de Colin carregava um toque de segurança, ecoando o alívio silencioso de Jace. Ah, graças a Deus, Jace pensou consigo mesmo, a ausência de eletricidade simplificando sua tarefa. Com um fogão à sua disposição, ele sentiu um lampejo de confiança reacender dentro dele. Cozinhar a gás deveria ser administrável, ou assim ele esperava. Avise-me se precisar de mais alguma coisa, Colin ofereceu com um sorriso caloroso, sua presença irradiando apoio, antes de sair da sala. Antes de começar, ele queria verificar seu status desde que ganhou um nível.
Com um pensamento, ele abriu sua janela de status. Nome: Jayce. Título: NA. Classe: Chefe. Subclasse: NA. Nível 2. EXP: 0/200. Saúde 70-120 avos. Mana: 60-60 avos. Força: 3. Destreza: 3. Inteligência: 2. Vitalidade: 4. Sorte: 20. Pontos de estatísticas: 7. Não é tão ruim, ele pensou com um pequeno sorriso. Quando ele era um espadachim, ele receberia 5 pontos de atributos adicionais para atribuir por nível, mas agora ele tinha 7. Embora isso não pareça muito, aumentaria com o tempo. Pode até ser suficiente para preencher as lacunas nas estatísticas iniciais e na falta de habilidades de combate se ele for prudente o suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 10. Primeiro prato. Jayce decidiu deixar seus pontos de estatísticas não gastos por enquanto, pois não tinha certeza de qual estatística seria mais útil para sua nova classe. Seus olhos desceram para suas habilidades, vendo se alguma coisa o ajudaria a sair de sua situação atual. Habilidades. Culinária básica, nível 1, permite a criação de pratos simples com pequenos efeitos benéficos. Análise de ingredientes, nível 1, capacidade de discernir as propriedades e qualidade dos ingredientes. Melhoria do sabor, nível 1, melhora o sabor e o valor nutricional dos pratos preparados. VIP 15, M acento agudo X, sua sorte aumentou. Pequena chance de converter aumentos de estatísticas temporários em permanentes. Jayce estava na cozinha, com as sobrancelhas franzidas em concentração. Análise de ingredientes. Como isso funciona? Ele murmurou, lançando seu olhar ao redor da sala. Sobre a bancada havia um frango inteiro, depenado e eviscerado, pronto para cozinhar. Determinado a ativar sua nova habilidade, Jayce estreitou os olhos e estendeu a mão para tocar as aves, preparando-se para o desconhecido. Para sua surpresa, uma pequena janela se materializou diante de seus olhos, revelando os insights de sua habilidade de análise de ingredientes. Frango, rico em proteínas, bom valor nutricional. Jayce soltou um suspiro de rompimento. Ah, então é ativado pelo toque, ele murmurou, aliviado por não ser bombardeado com janelas de status toda vez que olhasse para algo comestível. A inconveniência da ativação por toque era um pequeno preço a pagar pelas informações valiosas que fornecia. Com sua nova compreensão, Jayce continuou a explorar a cozinha. Seus olhos pousaram em uma coleção de vegetais próximos, convidando-o a descobrir seus segredos. Cenoura, bom valor nutricional. Cebola, bom sabor e nutrição, pode fazer chorar. Feijão verde, bom valor nutricional. Ele reuniu esses ingredientes, suas propriedades agora reveladas a ele. Colocando-os sobre o balcão, Jayce deu um passo para trás, pensando em seu próximo movimento. Embora estivesse satisfeito com sua capacidade de analisar os ingredientes, ele enfrentou um novo desafio. Tinha pouco conhecimento de técnicas culinárias ou receitas a seguir. Como que em resposta ao seu dilema, uma mensagem se materializou diante de seus olhos, oferecendo uma solução potencial. Pratos possíveis: sopa de frango com legumes mais 2 vitalidade por 1 hora. Seus olhos se arregalaram de surpresa agradável. Ah, excelente, ele exclamou, um lampejo de excitação acendendo dentro dele. Diante de seus olhos estava uma receita simples com procedimentos passo a passo, fazendo-o soltar um suspiro de alívio. Se tivesse que improvisar, ele temia destruir uma galinha perfeitamente boa, possivelmente causando uma rebelião dentro do abrigo. Ele pegou uma faca e começou a picar os legumes conforme as instruções. Para sua surpresa, suas habilidades com a faca eram decentes, causando-lhe alguma confusão. Jayce de repente pensou em uma possibilidade, acessando rapidamente seu inventário. Jaqueta de chefe. Estatísticas, mais 5 carisma. Funcionalidade, o Chef Jacket oferece excelente proteção contra acidentes de cozinha e pequenos riscos físicos, reduzindo a chance de lesões durante o preparo das refeições.
Seu tecido de alta qualidade resiste a manchas e ao calor, mantendo o usuário confortável mesmo em situações de cozimento intenso. Chapéu de chefe. Estatísticas, mais 5 foco, mais 5 habilidades com faca. Funcionalidade, o chapéu de chefe amplifica a acuidade mental do usuário, melhorando sua capacidade de analisar ingredientes e receitas. Concede um bônus à inteligência, melhorando a memória e permitindo raciocínio rápido durante tarefas culinárias. Os encantos do chapéu promovem o foco e a concentração, permitindo ao chefe manter a precisão e a atenção aos detalhes enquanto realiza multitarefas na cozinha. Sapatos de chefe confortáveis. Estatísticas, mais 5 vigor. Funcionalidade, os Comfy Chef Shoes priorizam a mobilidade e resistência física do chefe. As solas acolchoadas dos sapatos proporcionam absorção de choque, reduzindo a fadiga e a tensão nos pés e pernas do chefe durante longas horas em pé e em movimento. O bônus de resistência ajuda o chefe a manter a energia e a resistência, permitindo-lhe trabalhar com eficiência sem sucumbir à exaustão. Faca de chefe. Estatísticas, mais um 5 ataque, mais um 0 precisão. Funcionalidade, a faca do chefe é uma ferramenta versátil e formidável nas mãos de um chefe habilidoso. Sua excepcional nitidez e equilíbrio permitem cortes precisos e preparação eficiente de ingredientes. O aumento das estatísticas de ataque da faca concede dano bônus contra ingredientes e certos inimigos relacionados à culinária encontrados no jogo. Seus encantos aumentam a precisão, permitindo ao chefe executar técnicas complexas de fatiamento e obter resultados consistentes. A faca do chefe é uma companheira indispensável para o domínio culinário, garantindo ao chefe a criação de pratos com precisão e apresentação impecáveis. Como ele pensava, seu equipamento para iniciantes não era bom para combate. No entanto, parecia que isso definitivamente o ajudaria na cozinha. Balançando a cabeça, ele continuou a cortar os legumes, fazendo uso de suas novas habilidades com a faca. Depois de terminar, colocou na panela e começou a refogar os ingredientes. Asterisco, asterisco, asterisco. O aroma cativante da sopa de frango e legumes permeou o abrigo, atraindo os seus habitantes com a sua fragrância de dar água na boca. O perfume flutuou pelo ar como uma melodia sedutora, alcançando as narinas de quem buscava consolo e nutrição. Parabéns, você preparou sopa de frango com legumes. Joyce enxugou o suor da testa, sentindo uma onda de realização tomar conta dele. Esta refeição, confeccionada com as suas próprias mãos, foi uma prova dos seus dotes culinários. Foi um marco significativo em sua jornada, um afastamento dos dias monótonos de sobrevivência com macarrão instantâneo. Enquanto seu estômago roncava de antecipação, ele se deleitava com a alegria de um banquete genuíno. Com a curiosidade despertada, a pequena figura de Liana apareceu na porta da cozinha. Seu adorável nariz se contorceu, captando o aroma sedutor da sopa de frango e vegetais. Vá buscar Colin, a comida está pronta, Joyce instruiu com um sorriso radiante. Em pouco tempo, uma fila de almas famintas se formou do lado de fora da cozinha, cada pessoa segurando uma tigela, aguardando ansiosamente sua vez. Com genuíno cuidado e compaixão, Colin gentilmente serviu a sopa nutritiva em seus recipientes vazios, incorporando o espírito de um verdadeiro guardião. Depois que cada indivíduo recebeu sua porção, Colin presenteou Joyce com uma tigela considerável, com gratidão refletida em seus olhos. Obrigado por seu trabalho duro. Joyce aceitou a tigela com gratidão antes de mergulhar a colher na sopa, saboreando sua essência divina. Uau, isso é realmente delicioso! Ele exclamou, seu orgulho crescendo a cada colherada saborosa. Colin arqueou uma sobrancelha, surpreso com a reação de Joyce. Você duvidou do resultado? Ele perguntou, sua expressão era de leve confusão. Não, claro que não, Joyce gaguejou, tentando esconder sua incerteza inicial. Eu sabia que seria assim. Haha. Antes que mais discussões pudessem acontecer, uma comoção irrompeu na sala principal. Colin e Joyce apressaram-se em investigar, com a curiosidade despertada.
O que testemunharam foi um mar de rostos satisfeitos, vivos de alegria e saciedade. Oh meu Deus, isso é delicioso! Está revitalizando minhas forças. Estamos no reino do divino. Expressões de contentamento e elogios encheram a sala, pois a refeição encantou os moradores do abrigo. Obrigado, chefe. Uma pessoa ergueu sua tigela em saudação, gratidão emanando de suas feições. Jai se corou, sentindo uma sensação de constrangimento misturada com gratidão. Esta nova classe dele provou ser digna. Pela primeira vez, ele descobre que ser chefe em meio a um apocalipse tinha um valor inesperado. Uma parte dele que há muito havia sido suprimida ressurgiu, reacendendo a chama de sua aspiração de se tornar um chefe renomado. Talvez, mesmo neste mundo difícil, suas habilidades culinárias possam trazer momentos de consolo e felicidade aos necessitados. No entanto, havia alguma utilidade para alguém como ele. Um chefe em um apocalipse. Fim do capítulo.